Quando a maré não tá para peixe, o barco vira. O motivo da maior parte dos divórcios hoje no Brasil, e também uma das coisas que agravam as situações que levam os casais a quererem se divorciar, é a infidelidade financeira, principalmente hoje, que tem uma onda aí de vícios em certos jogos, assim, é um negócio também complicado. Então eu queria dizer pra vocês aqui, eu tive que revisitar um livro que vocês vão se surpreender, porque vocês conhecem esse autor por um outro livro sobre casamento, que muita gente até acha que é meio, né? Mas eu quero dizer aqui pra vocês uma experiência que eu tive há mais de 15 anos atrás, e eu me lembro de alguns conceitos, então eu acho que vai ser interessante aqui, como um todo, pra todo mundo que tá nessa situação aí de pós-pré relacionamento. Vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Como vocês sabem, aqui eu falo sobre os livros, sobre o que eu tenho aprendido com os livros, porque os livros mudaram de fato a minha vida e eu tenho certeza que podem mudar a vida de vocês. Abre a mente a gente para um monte de coisas assim novas, surpreendentes até. E hoje eu vou trazer um tema para vocês. Claro que eu vou falar, como eu sempre falo, da minha experiência como leitora. Eu fico muito chocada com como que as pessoas tratam as finanças no casamento, e eu acho que cada vez mais isso vai impactar. A gente, quando esse vídeo está sendo gravado aqui, a gente tá vivendo um cenário no país que é um pouco mais arrochado no sentido de finanças, tá um pouco mais difícil do que geralmente é. Então, queria dizer para vocês qual foi a perspectiva que eu trouxe, que eu encontrei nesse livro aqui. Eu já vou passar para vocês qual livro foi. Eu lembro que eu estava no centro de Porto Alegre, né, só no Rio Grande do Sul, e fui numa livraria, acho que a única que eu conheci aqui, é uma das poucas que eu conheço, se é que tem muitas outras, né, porque livraria cristã aqui, eu não conheço muitas, né, mas famosa mesmo era aquela livraria, e tinha um balaio cheio de livros, e nesse balaio eu devia ter uns 2 anos de casada, 3, acho que nem isso. Tá. E nesse balaio tinha um livro que tava custando R$10, acho que hoje esse livro tá custando na Amazon, vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? R$38, tem ali também dentro da Amazon outros formatos ou outras formas de comprar mais pra baixo, você vai ver que tem alguns usados, alguns com frete, às vezes vale mais a pena pagar o frete junto com o valor, enfim. Tá? Mas ele tava custando R$38, eu não tenho ele aqui, porque eu tinha ele há um tempo. Mesmo antes da enchente, eu emprestei pra alguém e a pessoa não me devolveu, tá? Se você está vendo esse vídeo, me devolve o meu livro, mas acabou que mesmo assim eu não teria ele hoje por causa da enchente. Eu comprei ele novamente para uma pessoa da minha família que vai casar, e eu achei muito importante que esse livro seja lido pelos dois, né, pelo jovem casal aí que vai começar uma nova vida, uma nova família. Eu até posso falar mais sobre finanças, sobre esse crescimento, sobre como organizar as coisas nessa perspectiva de gente normal, né? Porque a gente tá muito cansado de ouvir as pessoas falarem de finanças a partir de tem que investir, tá? Mas como que a gente começa a investir se a gente não consegue nem bancar nossas contas, a gente não consegue nem vencer o final do mês? No Brasil isso é muito comum, a gente não consegue entender. Uma das pessoas que eu sempre indico aqui, tem um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, mas você pode procurar aqui no canal, que é uma resenha que eu fiz do livro do Primo Pobre. Ele tem um livro, Deixe de Ser Pobre, é um livro muito bom, muito acessível, um conteúdo básico, super acessível, acho que todo mundo deveria ler, ele é um conteúdo básico direto, e ele sempre traz essa perspectiva de quem viveu e vive ainda isso, sabe como é essa questão de, tipo, gerar renda, como gerar renda, é muito verdadeiro e muito palpável pra gente, sabe, não é uma coisa muito distante, tá? Porque parece muito distante quando a gente não tá vencendo nem as contas do mês, quando a gente não tem tempo pra nada. Uma questão principal é a gente ter um entendimento de como organizar as finanças e como fazer essas coisas darem certo no casamento, depois de casados, uma vez que muitas vezes a gente não tem essa ideia, esse aprendizado na nossa casa, na nossa família, na escola. Então, quando a gente casa, a gente só tende a agravar essa situação, principalmente no começo do casamento, a gente tá se conhecendo. E eu lembro que eu comprei esse livro, ele custou por R$10, e eu li, e muitas coisas a gente já fazia, porque eu dei a sorte, né, sorte não é a provisão de Deus, né, toda sorte vem do Senhor, do meu marido, ele não ter muita dificuldade com isso, não ter muito problema com essas questões, e a minha mãe sempre me ensinou muito sobre essa questão de finanças, sempre nos deixou a par. Meu pai e minha mãe eram divorciados, meu pai na questão de finanças ele era muito ruim, mas a minha mãe sempre me deixou a par, ela sempre me ensinou, ela sempre me mostrou como é que faziam as compras, quem a gente tinha que guardar, quem a gente tinha que investir. Minha mãe sempre tinha alguma coisa pra vender, se precisasse. Minha mãe se virou muito, sabe, assim, na vida, quando ela tava sem trabalho, ela conseguia se organizar, vender, fazer as coisas, ela nunca ficava na mão, sabe, minha mãe não tinha vergonha, sabe, de vender, ou de oferecer um serviço. Teve uma época, olha, minha mãe fazia pastel e vendia pastel, né, era um lugar onde não tinha muitas empresas, quando a gente foi morar em Eldorado, então minha mãe saía vendendo pastel, sabe, então ela tinha já a experiência do meu avô, que teve uma lancheria, um grande centro, numa rodoviária daqui do Rio Grande do Sul, então ela já sabia como que funcionavam essas coisas. Então eu fui crescendo nesse meio, né, vendo como é que lidava com dinheiro, e minha mãe sempre teve um cenário de alguma escassez, né, e também ela sempre nos ensinou essas questões da provisão de Deus, né, também da oferta, do auxílio. Eu lembro de na escola bíblica minha mãe era
professora fazia a gente pegar a moedinha, ela levar e comprar um leite, um pão pra levar pra uma criança ou pra outra, sabe? Mesmo que minha mãe não tivesse muito, ela sempre ensinou a gente essa questão, né? Da oferta, de manter a igreja. Ela dizia, Fernanda, o dízimo, ele não questão de ou não é pra agora, não interessa. Tu não gosta de vir aqui, tu não gosta de ir no banheiro limpinho, de ter a luz na igreja, então a gente vai ajudar a manter isso. Então ela sempre nos ensinou essas questões, a guardar dinheiro, a investir nosso dinheiro, assim, no sentido de, compra um negócio com esse dinheiro e vende, multiplica esse dinheiro. Ela sempre ensinava a gente essas coisas aí, né? Então foi muito bom, porque eu cresci, aprendi muito e acabou que ficou muito comigo essa questão de cuidar do dinheiro muito cedo, até cedo demais, alguns aspectos, algumas coisas que aconteceram na minha casa. Então, quando eu casei, meu marido nunca foi muito ligado nisso, então eu pegava o dinheiro e organizava, e dizia pra ele, olha, tu não pode gastar tudo na tua quinzena, como tu fazia quando era solteiro. Agora, a gente tem que fazer esse dinheiro durar todos os dias, porque quando acabou, não tem uma mãe e um pai pra dar um pão pra gente comprar alguma coisa, a gente tem que pegava, dava o dinheiro, eu fazia as divisões ali, né, tudo junto, tá? Ele não gostava muito de se inteirar disso, mas era sempre junto, ele tava a par, não era assim, eu dou o dinheiro e ela faz o que quer, não era assim. Então, a gente sempre teve essa questão, tá? Claro que eu ficava mais a par. Depois de um tempo, eu comecei a fazer faculdade de processos gerenciais, administração, eu trabalhei num banco, fiz estágio num banco, e eles me encaminharam para esse curso, era um curso novo aqui, processos gerenciais. Isso foi muito bom, para que eu aprendesse também a lidar com as finanças. Tô ambientando vocês aqui para vocês entenderem como tem propriedade isso e como isso funciona. Então a gente começou a basear a nossa vida nisso, né? A gente não gerar dívidas, adquirir bens, porque nossa ideia era fazer com que a Sara tivesse uma vida digna e que a gente tivesse um lugar para morar, que a gente fosse independente financeiramente. A gente não tinha para quem ficar pedindo, apesar de sempre ter ajuda da nossa família se precisasse, mas a gente não tinha essa ideia de pedir nada para ninguém. Muito dificilmente a gente pedia alguma coisa para alguém. Então a gente organizava tudo para que essas coisas funcionassem, buscava meios, um estudando, depois o outro saía pro outro estudar, aquelas coisas. E esse livro aqui, ele trouxe uma ideia de, assim, para mim, de que assim, se tu entra num casamento com uma pessoa e ela tem dívidas, então agora você é uma pessoa endividada. Né? E não é um motivo para você não casar com essa pessoa, mas isso tem que ser resolvido desde o namoro. Vocês já têm uma época de namoro onde vocês vão noivar, vocês têm que começar a conversar sobre essas questões. E se você é uma pessoa que tinha 100 milhões, 100 mil, ou 200 mil, ou sei lá, R$1.000 na conta, agora vocês dois têm, não existe divisão. E uma coisa assim que eu me lembro, agora eu não sei exatamente se isso é diretamente do livro ou se era da minha cabeça, mas é uma coisa muito clara pra mim que ficou, eu acho que até é um conceito ali que o livro vai trazer. É muito complicado explicar que faz sentido tu dividir teu dinheiro do teu marido quando tu divide com ele a tua intimidade máxima, né? E um fruto, muitas vezes, que é um fruto absurdo, que é ter um filho com uma pessoa. Então, é um pedaço de ti que pertence a ti, e outra pessoa, tu sempre vai dividir aquela pessoa com essa outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja omissa, porque os traços dela vão estar ali. Essa criança talvez um dia vai querer saber quem é essa outra pessoa, entendeu? Então, tu sempre vai ter esse laço eterno com aquela pessoa, sempre tu vai ver o jeito daquela pessoa, tu vai ver tudo refletido naquela criança. Como que tu divide isso, ou a possibilidade de engravidar, de ter um filho, ou tu divide o que tem o mais íntimo todo, né, o teu corpo com a pessoa, mas tu não consegue dividir o dinheiro, tu não consegue dar satisfação. Quando a gente tem que dar satisfação um pro outro, quando a gente junta dinheiro, a gente se livra de várias ciladas. Dificilmente alguém conseguiria cair num vício de tigrinho sozinho, só se a pessoa caísse junto, né? Porque o esposo diz, não, você tá maluco, a gente tem um orçamento pra seguir, a gente tem metas pra cumprir. Mas o que acontece hoje em dia é que assim, cada um ganha seu dinheiro, se casam e eles ficam, né, eu pago isso, eu pago aquilo, e ficam, né, vivendo essa vida assim. Então eles têm essa liberdade de escolher o que querem fazer e não tem, então, um objetivo em comum. Eu lembro que várias vezes vi várias palestras de um economista brasileiro, assim, que ele até não é tão celebrado que nem esses outros que são mais famosos, mas ele é muito bom. Eu vou deixar a foto e o nome dele aqui, porque eu vou lembrar, vou pesquisar, vou botar aqui na hora da edição. Tá? Mas ele sempre falava que... É o Sebrás, eu acho, que é o nome dele. Mas enfim, ele sempre fala que casais enriquecem juntos. Tem até um livro, assim, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Que ele quer dizer, e também, acho que o livro Quando Pecadores Dizem Sim, fala sobre isso. Tem uma estatística, né, nesse livro, nesses dois livros, não sei se é Quando Pecadores Dizem Sim ou O Significado do Casamento, eles vão dizer que o índice de pessoas que conseguem enriquecer ou que não estão endividados ou que crescem em patrimônio é muito maior entre os casados do que entre os solteiros. Não só por conta de que juntos eles têm uma renda maior, também por conta de que eles
têm objetivos mais sérios. Então, sempre quando eles têm um objetivo, eles têm que formar um objetivo em comum, eles têm que escolher o que vão fazer. Não é que nem quando tu tá só tu escolhe se tu quer continuar, se não quer, não tá ninguém te vigiando, e tu faz o que tu acha melhor na tua cabeça. Agora, quando tu tá casado, não, tu tem que dividir as tuas ideias com aquela pessoa, e vocês têm que chegar a um consenso do que vocês querem. E quando isso acontece, a pessoa que cedeu sempre vai te vigiar para que tu mantenha aquela obrigação. Por quê, né? Não, eu cedi pra gente chegar nesse consenso e realizar isso aqui. Então agora a gente vai realizar isso aqui, sabe? Então é muito interessante como, de várias formas, o casamento ele agrega patrimônio nesse sentido, né? Fora que, pra mim, o maior absurdo é a pessoa dividir tudo menos o dinheiro. É como se o dinheiro tivesse um valor muito maior que o teu próprio corpo, né? Então, pra mim, é uma coisa muito desconexa, principalmente para os cristãos, tá? Mas é fato, não tem como tu prosperar. Eu sou muito próspero já, tu poderia ser muito mais, se vocês tivessem um bem em comum, tá? Então, assim, isso vai muito da decisão, né? Porque eu penso que, claro que podem existir traições, podem existir pessoas que vão fazer maldade, só que a gente não pode viver pensando nessas coisas, entende? A gente tem que viver pensando no amor como completo. A gente pode se munir, pode pensar sobre isso e conversar com seu parceiro sobre isso. Se acontecer isso entre nós aqui, como é que fica, como é que a situação vai ficar? Mas a nossa vida tem que ser montada e pautada pelo amor e pela fidelidade, pela decisão que a gente teve de amar, não pelo sentimento de amor, né? Porque a gente não pode viver pelo sentimento de amar, mas sim com a decisão que a gente tem de amar todo dia aquela pessoa. É uma decisão que a gente toma todo dia. E nas finanças isso não é diferente. Na minha experiência, a gente só agregou valor, só cresceu mais como pessoa, como casal e no nosso patrimônio com o casamento e com essa expectativa, tá? Porque assim, ó, muitas vezes o Leandro ganhou mais do que eu e muitas vezes eu ganhei mais do que o Leandro. Só que em todas as vezes, como o dinheiro era de nós dois, ambos tinham seguranças para poder fazer o que eles queriam fazer. Então a gente traçar metas, objetivos, né, não especificamente financeiramente diretamente, mas objetivos, né, a gente quer ter uma casa, a gente quer pagar as contas e tal, a gente junta o dinheiro e realiza as coisas. Então, teve um momento que eu estudei, então o meu foco maior era no estudo. Teve um momento que eu ganhei a Valentina, então o meu foco maior era em poder cuidar dela, em ficar mais com ela. Então o Leandro cedeu. Teve um momento em que eu tinha promoção no trabalho, então o Leandro foi fazer Uber na época e ele conseguia ficar muito mais com a minha filha, porque eu tava me ocupando muito mais com o trabalho. Não faz nenhum sentido. Às vezes eles são um pouco caricatos, né, quando eles vão falar de masculinidade. E aí a mulher, por exemplo, ela tem uma carreira, Deus deu um dom pra ela, e ela ganha muito mais. Então eles acham que isso é errado, que pode ser que isso pode comprometer o casamento. Quando o dinheiro é dos dois e a gente tem essa segurança, né, que aquela pessoa te serve assim como tu serve ela, essas coisas não funcionam, porque esse dinheiro nunca vai ser só meu. Eu não consigo ter um orgulho, uma soberba sobre meu marido porque eu ganho mais, e muito menos ele ter essa ideia de que ele é menos porque eu ganho mais. Porque na verdade ninguém ganha mais que ninguém. Naquele momento eu tive uma oportunidade melhor e ele, como homem, como o provedor, ele está provendo que eu possa realizar tudo aquilo que Deus me proporcionou que eu realizasse, né? Então ele é um facilitador, ele é um possibilitador das coisas acontecerem na minha vida. Realmente eu tenho certeza que muitas coisas que eu faço hoje não seriam possíveis de maneira alguma se eu não tivesse o apoio e o aval do meu marido. Então, independente de eu ganhar mais, fazer mais ou menos, todas as coisas estão em conformidade entre nós. E no momento que um de nós não tá afim que aquilo seja daquele jeito, a gente reajusta a rota ali, né? É que nem o pessoal fala que o GPS, ele não desiste do caminho, né? Ele só fala reajustando. Se a gente errou a rota, ele reajusta ali para que de alguma forma a gente consiga chegar naquele lugar que a gente queria. E é isso que a gente faz aqui. Teve muitos pensamentos que a gente teve no início do casamento e que agora a gente tem diferente do que era, né? Muitas ideias, né? Às vezes a gente vai tentando fazer um tipo de investimento, quando chega no lugar a gente percebe uma outra oportunidade, mas o importante é que a gente caminha junto para um objetivo apenas, né? Que é todos nós vivemos uma vida digna, glorificar a Deus não só na nossa vida espiritual, na igreja, mas também nas nossas finanças, no nosso casamento com a nossa família. Ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá, independente se aquilo é muito ou pouco, sabe? Então esse é o nosso foco, e a gente tem um objetivo como muitas vezes a gente teve que conversar, teve que ceder, cada um ceder a sua parte e reajustar, com certeza, mas faz parte do processo e é impossível viver sem ser assim como casados. Senão você tem um parceiro para todas as coisas, mas a coisa que está no seu coração, né, e que você não consegue deixar é o dinheiro. Eu vi meu irmão falando isso, eu acho que eu falei em alguns vídeos aqui, que é o dinheiro tem que estar no nosso bolso, não no nosso coração. Então, se hoje tu, por exemplo, não consegue, claro, né, gente, dividir as coisas com o teu marido,
Então tu tem que observar o porquê disso e tentar entender junto a Deus o que tu pode fazer. Mas é óbvio, ninguém tá falando aqui pra você dividir as contas com seu marido quando ele é uma pessoa, ou a sua esposa, imatura, inconsequente, tá fazendo alguma coisa de errado, uma coisa ilícita, nada disso. O que a gente tá falando aqui é que num cenário ideal, onde a gente tá com pessoas que supostamente a gente confia, deveria ser assim. Se você não está num cenário ideal, a gente tem que, então, buscar Deus para que esse cenário comece a acontecer, né? A gente não pode ficar a vida inteira casado com uma pessoa, mas aquele é mau caráter. Bom, então a gente tem que entrar, né, no propósito de resolver essa situação. Nunca, jamais, sabe, a pessoa viver com uma pessoa que sabe que é mau caráter e continuar vivendo assim, ou então que rouba, que tira dinheiro. Tem que ficar esclarecido, e essa pessoa tem que saber disso. Eu não consigo dividir as finanças contigo porque tu não é uma pessoa responsável, porque tu não dá conta do lar. Eu quero que a gente consiga assumir essa posição. Como que eu posso te ajudar a fazer isso, né? Ou então, principalmente confrontar no início. Se uma pessoa, por exemplo, que vai entrar num vício, por exemplo, ela é vigiada por alguém, ou ela é monitorada por alguém, geralmente quando é casado, ou a mãe, ou o pai, é mais difícil que essa pessoa persista, porque a gente pega no começo e já começa, né, a parar. Agora, se essa pessoa tem total liberdade de fazer o que quer, quando quer, e não tem ninguém junto com ela ali pra dizer, fulano, tá errado, é mais fácil que essa pessoa se afunde. E aí, depois que a pessoa tá lá no fundo, não adianta, a gente tá vendo situações aí por causa de joguinho que são inimagináveis, de pessoas, né, sofrendo na mão de agiotas e a família, né, vendendo tudo que tem em casa. A gente tem que começar do início. A gente tem que procurar ajuda no começo, a gente tem que monitorar no início. Não é normal a pessoa ficar sempre no celular sozinha, isolada, não é normal a pessoa começar a vender tudo, te pedir dinheiro toda hora. Então as finanças tem que ser algo transparente na vida de vocês. O livro que eu tô falando aqui pra vocês é O Amor e Lucro, e ele é do mesmo autor das 5 linguagens do amor. Muita gente fala mal das 5 linguagens do amor, eu ainda não li todo ele, mas todo mundo fica dizendo assim, a minha linguagem é a linguagem tal, a minha linguagem é a linguagem de atos e serviços, a minha é de toque físico, mas o pessoal acha que é meio água com açúcar, mas todo mundo meio que já entrou nessa ondinha aí. Então eu não sei se esse pastor, né, que escreveu esse livro, Deus, é um ótimo pastor, e eu não me lembro de achar nenhum erro, assim, teológico gritante na época, mas também na época eu não estudava teologia. Então foi um dos primeiros livros que eu li, assim, é um livro bem pequeno, é um livro fácil de ler, rápido. Se eu não me engano, são umas 98 páginas. E eu tenho certeza que o conceito geral do livro vai agradar e vai ajudar muitos casais, tá? Principalmente a atingir uma maturidade financeira, que é o que deveria fazer. Então eu tô fazendo o quê? 18 anos de casado, 20 anos eu tô com o Leandro, tá? A gente tem tido progressos que muitas vezes eu vejo assim que muita gente não entende como progresso, porque não é o que o Instagram tá mostrando, mas é o progresso natural, né? A gente já saiu de um ponto zero e está em outro ponto, é um progresso. O progresso para você não pode ser de sair de um Motorola para um iPhone 15, 16 ou sei lá qual for. Progresso é quando a gente consegue sair do ponto que nós estamos para um ponto melhor, onde aquilo vai agregar mais tempo, mais qualidade de vida pra gente. Um dos pontos que eu elenquei aqui do livro é que ele fala que o dinheiro da gente, ele tem que ser um servo para o bem da família, e não alguém que manda, né, e controla tudo. Então, controla o tempo da família e tudo mais. Eu lembro que conversei com um casal jovem, e a gente é padrinho de casamento deles, e que ele fala que ela tava com medo de pegar um novo emprego por conta de que ela teria um trabalho a mais, né? Teria o dela e mais um outro trabalho. Porque eles estavam no início do casamento, né? As pessoas diziam que tinha que ter tempo de qualidade, porque não podia. Só que assim, são momentos que a gente vive na vida da gente. O que a gente não pode é ter isso como uma premissa de ficar assim, de como o tempo todo for assim, todas as oportunidades eu vou aproveitar. A gente tem que ponderar. Se tu tá no início do casamento, tu tá adquirindo bens, tu tá aumentando teu patrimônio, tu tá montando aí teu patrimônio, tu é jovem, tem saúde, tá com uma boa proposta de trabalho onde tu vai aprender, vai se desenvolver, negocia com essa pessoa e tem muito bem estabelecidos acordos entre vocês para o trabalho. Porque o trabalho, ele é uma bênção, é algo que veio antes da queda, ele não é um castigo. Não deveria ser encarado como um castigo. Se a gente vê que o nosso cônjuge está num trabalho que talvez seja maçante, seja um sacrifício para ele, que não seja bom, a gente também pode trabalhar para que isso mude, para que ele encontre qual é o propósito de vida, para que ele consiga estudar e sair disso, né? E entender, gente, entenda de uma vez por todas, que esse mundo que as pessoas pintam de super casas, de boas decorações, de carros maravilhosos e de muitas viagens, não é o cenário ideal. Não é disso que a gente precisa para ser feliz. Se a gente não consegue comer pão com água com a pessoa que a gente ama e estar feliz porque a gente está com uma pessoa, tá bem, essa pessoa tá com a gente, simplesmente, então a gente nunca vai ser feliz com mais nada. Quantos casais a gente vê por aí que começam a vida juntos e quando eles prosperam, começam os problemas, sabe? Parece que
aqueles ditados ali que eles dizem que entra de um lado o amor pula pela janela, ele não pode ser mais, né, errado, porque antigamente a gente via muito isso, né, das pessoas, né, a pessoa perdeu tudo, daí não tinha mais amor, mas hoje em dia a gente vê ao contrário, a gente vê que muitos até começam e ficam juntos, né, enfrentam as coisas e começam a vencer, e quando eles estão lá no auge, a família se dissolve. Isso é muito complicado e realmente precisa ser visto, né, o trabalho como uma dádiva e o dinheiro como um servo. Outra coisa também que é importante a gente identificar a pessoa que ela é mais adequada para cuidar da parte financeira. Geralmente a pessoa que tem mais conhecimento financeiro deveria ser, independente se é mulher ou homem, é a pessoa que vai botar no papel e que vai apresentar o financeiro aí pro resto da empresa, que no caso seria a família, né? Vai, dependendo da idade dos filhos, vai começar também a participar os filhos dessas situações, mas tu tem que decidir quem é e tem que ser a pessoa mais habilitada, tem que ser a pessoa que tem mais condições, que tem mais conhecimento nessa área. Independente de ser o homem ou a mulher, eu acho isso assim, ó, cada um com os seus pensamentos, com as suas ideias, ok, beleza, mas se Deus deu o entendimento, a pessoa, por exemplo, é um bancário que lida com o dinheiro o tempo todo, conhece investimento, sabe de investimento, por quê que o dinheiro ia ficar com o marido que, por exemplo, é cozinheiro, um grande chefe, mas ele é cozinheiro, ele é um grande chefe, o dom dele é da alimentação, de fazer o alimento, e o dela é o de cuidar das finanças, e aí ok, entendeu? Porque o casamento ali a gente tá agregando, não dividindo, a gente tá somando entre nós as coisas, e não existe o que um pode fazer mais pra ficar 50%, 50% pro outro, não, sempre que uma carga pesar pra um, outro tá ali pra auxiliar naquela carga. Isso é uma vida juntos, uma sociedade, um casamento onde tu é um só. Quando que tu vai pegar uma panela com uma mão? Tá? Vamos dar esse exemplo aí. E a panela tá pesada, o que tu faz? Automaticamente tu pega com as duas mãos. E o casamento é justamente isso, é uma mão que se junta com a outra. Então, um corpo agora tá inteiro e ele precisa auxiliar o outro. Não existe isso, gente, não existe. Eu vejo as pessoas falando essas coisas, eu acho assim um absurdo. E outra que, se a pessoa não tem condições psicológicas de cuidar das finanças, mesmo sendo a mais capacitada, a gente tem que parar para ver isso, né? Por que essa pessoa não tem? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para aliviar a tua carga? Como que eu posso te ajudar? O que não pode é a gente ser irracional na hora de cuidar das finanças, porque realmente a gente tem que agir como mordomo do Senhor, dos recursos que Deus nos dá. Poupar, economizar, saber os objetivos, ter bem claro, fazer uma gestão financeira, ele é ótimo, mas acho que iniciar entendendo isso e os dois juntos se prestarem contas é o principal. Que a gente cansa de ver gente que vai escondido para casa com caixa, com sacola, pro marido não ver que gastou, que joga na cara do marido que ganha, ou que o marido joga na cara da mulher que sustenta a mulher, ou então vê muita mulher que hoje em dia a gente defende muito essa tese da mulher ficar em casa, cuidar das crianças, e eu não sou uma pessoa contra isso, nada a ver, mas eu digo assim, se defende essa tese, mas também não se prepara a mulher para que se acontecer algo com o marido, ela saiba das contas, ela tenha noção das finanças, não se faz uma poupança para garantir um seguro de vida, para garantir a vida dessa mulher. Essa mulher também não procura estudar, se profissionalizar e ter, porque a mulher de Provérbios, ela era a dona da casa, ela tinha funções, ela gerava renda também. É isso que às vezes a gente não entende. A pessoa acha que não, agora eu vou ficar em casa, vou cuidar dos meus filhos, meu marido ganha bem e eu vou cuidar dos meus filhos e é isso daí. Vou levar na escola, vou trazer, vou cuidar que a casa seja sempre limpa. Isso não é verdade. Nosso compromisso, trabalhando ou não, é muito maior do que esse, mesmo se a gente não ficasse em casa. Não é só gerir essas coisas, né? Então, é um todo, é um globo. E quando a gente faz essas caricaturas de que é feminilidade e masculinidade, a gente sempre perde o fundo da verdade, né? Fica ali uma fumacinha do que é correto, mas fica muito desfigurado. São coisas que é uma característica específica de cada um, e não é verdade. O casamento, ele é uma união. É para que a gente esteja realmente de fato unidos, e isso é simbolizado de várias formas, né, físicas inclusive, né, então a gente deveria pensar muito mais nessas questões, uma vez que muitas vezes a gente comete infidelidade financeira quando a gente está casado e divide as contas, e é provado por A mais B que não dá certo. Lembrando que se a gente está em crise, se o nosso casamento não está indo bem, se nós somos novos, né, nosso casamento é novo, se a gente pretende casar, é sempre bom buscar a ajuda de pessoas que já estão casadas há mais tempo, pessoas de confiança, pessoas que tu sabe que vai falar e vai ficar entre elas, mesmo que tu não tenha intimidade, tu vê um casal na igreja que seja mais velho e que são pessoas maduras, que têm conhecimento, tu vê que o casamento dessas pessoas é um casamento próspero, no sentido assim, são pessoas que se dão realmente bem, não é aparência. Talvez seja interessante conversar para ver se são pessoas que podem de repente te aconselhar, e se vocês são essas pessoas também, se colocarem à disposição do casal, quando veem que o casal também é estranho, que essas pessoas não estão indo no culto e não estão se dando bem, perguntar se estão bem, se você de uma ajuda, leva para jantar na tua casa, conversa, para que exista um crescimento na igreja, um fortalecimento das famílias no lar, para que a gente não viva uma vida hipócrita, né, onde a gente diz que é crente, mas na verdade a gente não vive uma vida 100%, né, em casa, não consegue usufruir da graça de Deus dentro dos nossos relacionamentos. E
como eu digo, né? Quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, imagina dentro do casamento como isso pode, né, interferir na vida de vocês e como isso destrói a vida e também impede que a gente viva plenamente muitas das graças que Deus tem proporcionado para nós e para nossa família, né? O descontrole financeiro, principalmente num país onde a gente não tem muitos incentivos, né? Onde a gente tem desincentivos, a gente não tem uma dificuldade muito grande de conseguir gerar uma renda e viver uma vida digna, causa com certeza muito mais estragos e destrói muitas famílias. Então, por conta disso, muitas mães têm que deixar seus filhos, educar menos os seus filhos, os pais têm que estar menos em casa, muitos divórcios acontecendo, e tudo isso podia ser resolvido com um pouco de educação financeira, aconselhamento. Claro que, né, é uma coisa muito maior, mas no início, se começar no início, facilita bastante. Então, essa é a minha dica. Eu vou ficando por aqui, depois desse vídeo bem curtinho. Se você ficou até aqui, comenta aqui, deixa seu comentário. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Se vocês querem mais detalhes do livro, vocês pedem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo mais detalhado, trazendo aqui cada capítulo. Eu pego daí o livro, ele dou mais uma olhada, uma revisada. E me perdoem se conter alguma falha teológica grave nesse livro, porque faz muitos anos que eu li ele e, né, pode acontecer. A gente tem que extrair o que é bom, reter o que é bom e aquilo que não serve, a gente deixa. Deixa aqui nos comentários aquilo que tu viu no livro, que tu gostou, que não gostou, se tu leu, se não leu, o que tu acha desse livro. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês nos próximos vídeos e não se esqueçam de se inscrever no canal.